só para quem está começando a transmissão agora, queria desejar um bom dia a todas, um bom dia a todos, iniciar o debate dessa semana, mais uma vez trazendo aí as discussões de gênero na pauta do SICOMS. Hoje as nossas reflexões serão sobre gênero e academia, um olhar sobre o currículo oculto das faculdades de Direito, provocados aí pelas reflexões que o grupo de pesquisa e estudos da inclusão na academia da Universidade de São Paulo produziu, uma obra bastante relevante aí, publicada em parceria com a Unesco, que foi disponibilizada para todos os participantes hoje da nossa discussão. Queria agradecer imensamente às pesquisadoras e coordenadoras do GPEA por estarem aqui conosco, a Lívia Gil Guimarães, a Cecília Barreto de Almeida, a Luciana Ramos, Gabriela Biasi, Isabelle de Campos, Isabela Scarabello, a Lívia Fonseca e a Maraísa Cesarino. Queria agradecer muito a vocês, dizer que é uma alegria poder discutir com vocês, e também acho super legal que estejam todas vocês aqui juntas, porque a pesquisa nas universidades, sobretudo nas universidades públicas, é assim, ela é coletiva, ela é compartilhada. Nós do Centro de Estudos da Constituição também pesquisamos assim, também compartilhamos as coisas, então é muito legal que isso também fique aí ressaltado na exposição de vocês. Então passo a palavra a vocês, e aí depois a gente segue com o nosso debate aqui com os professores que nos acompanham. Perfeito. Vocês me escutam bem, né? Então, antes de iniciar a nossa apresentação, agradecer mais uma vez imensamente esse convite feito pela professora Melina, em nome de todo o grupo, né, do SECONS. Para a gente é uma honra estar aqui com, enfim, uma interlocução tão qualificada quanto, enfim, estar aqui com vocês. Para a gente é realmente um prazer enorme. Eu vou começar um pouco a fala apresentando o nosso grupo, o nosso início, e depois passo a palavra para as minhas colegas para que elas realmente entrem em detalhes sobre metodologia e os principais resultados da nossa pesquisa. Bom, o nosso grupo ele se iniciou em 2016, o GPEA, Grupo de Pesquisa e Estudos de Inclusão na Academia. Como o próprio nome diz, né, a gente estuda inclusão na academia, e o nosso primeiro recorte lá em 2016, e que permanece até hoje, foi trazer esse olhar de gênero para a academia. E a gente iniciou lá em 2016, a partir da união de alunas da graduação, da pós-graduação, e da professora que é a nossa supervisora, a professora Sheila Neder Cerezetti. E a partir dali a gente se juntou e começou a compartilhar, ter um sentimento compartilhado sobre invisibilidade, não pertencimento. De certa forma, isso leva a um sentimento de exclusão da mulher naquele espaço de construção do conhecimento, que é a universidade, né? E, bom, era uma sensação, era um sentimento, e a partir dali a gente começou a olhar isso como um fenômeno, investigar esse fenômeno, para ver o que de fato ele era, como ele se manifestava e etc. E a partir daí foi que a gente deu início à nossa pesquisa, que durou 3 anos, né? A gente finalizou em 2019, publicado pela Unesco, no livro que vocês puderam ler. E, bom, a gente transformou, o que a gente costuma dizer, que a gente transformou sentimentos e sensações em dados, né? E esses dados, eles foram e são muito importantes, porque a gente traz a partir dali, a partir desta pesquisa, dos desdobramentos dela, a gente traz um diagnóstico sobre o espaço da mulher na academia. E ele se inicia ali na graduação, na sala de aula da graduação, e por isso que a nossa pesquisa inicial, ela se focaliza, ela se foca justamente nesse espaço. A gente vai trazer esses resultados aqui para discutir, mas desde já eu digo a vocês que essa pesquisa trouxe importantes impactos diretos e indiretos na nossa Faculdade de Direito da USP, inclusive com apoio institucional do nosso diretor, o professor Floriano Marques Neto, e, enfim, a gente também vai trazer um pouco desses impactos, mas eu já trago um deles, que é, por exemplo, vocês puderam ler na pesquisa, não existia um nome de uma professora mulher que desse nome à sala de aula
na Faculdade de Direito da USP, e depois da nossa pesquisa, com muita discussão interna, externa também, mas muita discussão também interna entre professoras, professores, pessoas que foram e são nossos aliados nessa discussão, acabou que o ano passado a gente teve a inauguração da primeira sala de aula com o nome de uma professora mulher, que é a professora Ada Pellegrini Grinova. Além disso, né, teve impacto que a gente vai trazer aqui para dos próprios docentes e a forma como eles encaram a docência, que isso para a gente é fundamental. Enfim, impactos também sobre a inauguração de uma agenda de pesquisa na Faculdade de Direito, em que, né, ali o GPEA de Mulheres, Gênero na Academia, né, enfim, então é um pouco isso. Nosso grupo inicialmente, lá em 2016, tinha aproximadamente 20 pessoas, 20 pesquisadoras, como falei, de pós-graduação, graduação, a professora Sheila, e hoje em dia ele tem um pouco menos, né, nossa coordenação aqui das coordenadoras tem a Cecília, a Luciana Ramos, eu, e as demais pesquisadoras que estão aqui ainda continuam na formação, e é um pouco isso. Vou passar agora a palavra, se a Luciana está por aqui. Luciana Ramos, se ela estiver por aqui, ela vai falar um pouquinho da metodologia da pesquisa. Ela estava na sala de espera, eu dei uma... Pois é, eu acho que ela não conseguiu entrar. Engraçado, porque eu também tinha dado... Você também deu admitir? Também. O que será, Gustavo? Talvez nós tenhamos apertado ao mesmo tempo e deu uma travada no meu aqui, talvez tenha sido isso também. Para entrar. Bom, eu acho que eu posso dar umas linhas gerais, então, um pouco da nossa metodologia, até para a gente não perder, né, o fio da meada, porque depois a gente vai entrar nas discussões mais específicas das perguntas de pesquisa, e a Luciana entrando, ela complementa e faz todas as considerações que ela tem sobre essa parte. Bom, justamente para dar conta de olhar para essas sensações, esses sentimentos e etc., a gente precisava de métodos que fossem capazes, né, a nossa pesquisa é empírica, e a gente precisava de métodos que fossem capazes justamente de mensurar essas percepções, enfim, realmente trazer essas percepções para a pesquisa. E a partir daí a gente lançou a mão de duas estratégias, né, a gente fez observação participante em sala de aula. Complementarmente, ao final do período de observação, a gente fez entrevistas abertas com os nativos e as nativas do campo, exceto docentes, ou seja, a gente conversou com os discentes, e a gente tem ali mais ou menos 4 que a gente chama de hipóteses de pesquisa que a gente queria olhar, né? Então, a gente queria olhar se essas ausências, esse sentimento de que a sua participação não era validada e etc., que eu comentei no início, a gente queria ver quais eram as possíveis motivações, ou então entender como se davam, de uma forma bem descritiva mesmo, né? E a gente dividiu em 4 grandes hipóteses, né? A primeira delas é sobre o momento do curso. A gente queria entender se as mulheres as alunas, né, mulheres participavam mais no início ou no final do curso, e por que isso poderia acontecer. Então, por isso que a gente fez um recorte de olhar para as alunas integrantes de turmas, né, no início da graduação e também ali no período final da graduação, para ver se tinha alguma diferença nessas participações. A nossa segunda hipótese também dizia respeito à própria composição da turma, e a gente sabe, lá na Faculdade de Direito da USP, a gente tem uma composição diversa, o que é o período matutino, o período diurno e o período noturno. O período noturno justamente por possibilitar que as pessoas trabalhem, enfim, que tenham uma fonte de renda e etc., a gente sabe também que ali tem uma diversidade de classe e de raça, então a gente queria olhar para essa diversidade na composição, e a gente também escolheu turmas, observou turmas do período diurno e do período noturno, justamente para buscar olhar essas interações de gênero, com um olhar interseccional, olhando para esses outros marcadores sociais da diferença. Olhamos também para o perfil que a gente chama aqui de perfil docente, então olhar turmas
em que o professor docente era um homem, ou que era uma professora, ou, enfim, e olhar um pouco essa diversidade, de novo, com um olhar interseccional, então olhar professores jovens, mais velhos, e assim vai. Também olhando, e nessa parte a gente vai explicar melhor isso que eu estou falando, quando a gente entrar aqui nos resultados, mas nessa parte olhando inclusive para as estratégias docentes em sala de aula, de construção da autoridade, etc. E a nossa quarta e última hipótese é a de que também pode ser que interfira nas interações de gênero ocorridas em sala de aula a metodologia de ensino adotada pelos professores e pelas professoras. Bom, desde já faço aqui um disclaimer de que não sei como é na UFPR, mas até imagino que talvez tenha alguma semelhança com a FEDUSP nesse sentido. Na São Francisco é muito difícil a gente falar que tem aulas participativas e aulas expositivas. Em geral, a gente tem aulas mais expositivas ou menos expositivas. Não querendo dizer que não existam essas outras, mas pelo menos em 2016, quando a gente buscou essa variedade de turmas para observar, enfim, de grupos para serem observados, isso não existia tão marcadamente, né? Aulas participativas e aulas expositivas eram aulas mais ou menos expositivas. Então, essas foram as nossas 4 hipóteses, grandes hipóteses, que a gente buscou olhar e investigar a partir dessa nossa pergunta, né? Essa é a grande pergunta de pesquisa, como se dão as interações de gênero na sala de aula da Faculdade de Direito da USP. A gente olhou interações discente-discente, discente-docente, até docente-docente, tá bem? Agora eu passo para as minhas colegas, que vão falar um pouquinho de cada uma dessas hipóteses e dos resultados. Muito obrigada. Oi, pessoal, bom dia. Vocês me escutam? Bom, antes de começar a abordar, então, a primeira pergunta de pesquisa, eu também queria agradecer imensamente pela oportunidade de apresentar os nossos resultados, debater esses resultados de pesquisa com vocês. Muito, muito obrigada pelo convite. Então, em relação à nossa primeira pergunta de pesquisa, como a Lívia já adiantou um pouco, a gente queria saber se as alunas, elas participavam e interagiam mais ou menos do que os alunos à medida que o curso avançava. A nossa hipótese inicial, que foi construída com base em observações prévias à pesquisa, era de que a voz das alunas, ela era silenciada à medida em que o curso de Direito avançava. Os nossos relatórios de campo, eles demonstraram dados muito diferentes em relação aos alunos no início e no final da graduação. Como exemplo, na Faculdade de Direito da USP, os alunos, o que a gente chama de calouros, né, os alunos dos primeiros anos, eles têm aulas no andar térreo, que é onde se encontram os espaços de convivência da faculdade, como as famosas arcadas e o porão. Enquanto os alunos do final da graduação, eles têm aula no segundo e no terceiro andar do prédio histórico, que são espaços que têm apenas salas de aula e salas de estudo e nenhum espaço de convivência. Outra diferença visualmente marcante entre esses alunos é a vestimenta. Os alunos do final da graduação, eles normalmente usam roupas sóbrias e mais formais, típicas de quem estagia em escritórios de advocacia ou em órgãos públicos, enquanto os alunos do início da graduação, eles usam roupas mais despojadas e informais. Uma última diferença observada foi o comportamento desses alunos antes, durante e após as aulas. Os alunos do começo da graduação, eles têm um comportamento muito mais descontraído. Eles falam alto, brincam, dão risada, e eles parecem se interessar mais pelo conteúdo dado em sala de aula. E já no final da graduação, os alunos eles se comportam de maneira mais discreta. Eles aparentam estar mentalmente sobrecarregados com as obrigações da faculdade e da vida profissional, e as suas interações elas são raras, e se resumem basicamente a créditos e a tese de laurea, que é o nome que a gente dá para o nosso trabalho de conclusão de curso. Apesar dessas perceptíveis diferenças entre o comportamento geral dos alunos no início e no final da graduação, o campo nos mostrou um comportamento que permaneceu constante: a ocupação do espaço público pelos homens de maneira mais incisiva do que pelas mulheres.
Os alunos, eles se sentam de maneira mais espaçosa, eles falam mais alto e eles participam mais das aulas, o que indica uma facilidade que o homem tem de se expressar e de ocupar fisicamente o espaço público, que aparece como algo quase natural e espontâneo. As mulheres, por sua vez, elas ocupam espaços menores dentro da sala de aula, que se restringe muitas vezes às relações privadas que elas têm com outras colegas. Nós percebemos que a ocupação do espaço público pelas alunas se dá nos limites do seu conforto, o que ocorre muitas vezes apenas em relação a outras mulheres. Em relação à participação das alunas nas aulas, os nossos relatórios mostraram uma participação maior em disciplinas específicas dos primeiros anos, se comparado às turmas que estavam prestes a se formar. E essas disciplinas, elas mostravam algumas características em comum. Em primeiro lugar, uma metodologia mais participativa de ensino. Em segundo lugar, o conteúdo da aula despertar o interesse dos alunos. E, em terceiro lugar, o conteúdo da aula estar ligado a questões de gênero. As nossas entrevistas também revelaram que as mulheres elas têm uma maior participação nas monitorias do que nas aulas expositivas, porque elas se sentem mais confortáveis para se expor quando elas tiveram tempo de estudar bem o material indicado. São poucas as intervenções feitas instintivamente pelas mulheres em salas de aula. Por fim, uma entrevistada revelou uma posição diversa da mencionada até aqui. Na sua percepção, as alunas elas tendem a participar mais das aulas ao final do curso, porque elas se sentiriam mais à vontade e adaptadas ao ambiente da universidade. Apesar dessa observação, os nossos relatórios de campo apontaram para uma participação mais significativa das alunas nos primeiros anos da graduação, se comparado aos anos finais, e em espaços nos quais se sentem mais confortáveis e preparadas, ressaltando-se que essa participação ela é acentuada por elementos tais como o método de ensino participativo e o fato de o docente tratar de questões de gênero no currículo das aulas. Agora eu passo a palavra, então, para a Isabela, para ela tratar das questões da nossa próxima pergunta de pesquisa. Bom dia, todos e todas. Eu vou seguir agora com a nossa segunda hipótese. Ela era a pressuposição de que a diversa composição das turmas em cada um dos turnos da faculdade poderia gerar um impacto diferenciado nessa interação entre discentes e docentes. Por isso, a gente se propôs a analisar como se dava essa diferença no perfil dos alunos entre esses dois períodos e se como essa diferença impactava as interações de gênero na sala. A partir da nossa vivência como alunas, ex-alunas, nossa expectativa era de que iríamos encontrar diferenças marcantes, especialmente no que diz respeito à idade e classe social. Então, quando a gente foi escolher as aulas a serem observadas, nós levamos em consideração o fato de que esses elementos poderiam influenciar o marcador de gênero de uma forma interseccional, com relações e sobreposições entre esses marcadores sociais. A gente passou, então, a mapear essa diversidade no perfil dos alunos para poder comparar essas dinâmicas de interação e mantendo sempre o gênero como essa lente de análise. Ao nos inserirmos nesse campo, a análise foi para além desses marcadores e acabou passando por outras influências que nos foram reveladas pelo campo e que a gente incorporou como dados. O primeiro elemento é a variação do clima da faculdade ao longo do dia. Então, o decurso do tempo durante a manhã, ele metaforizava o que a gente chamou de um processo de despertar. Ele começa lento e ele até chegar num estado de alerta. No noturno, a oscilação era o contrário, né? As aulas começavam muito agitadas, ali reproduzindo o clima da região. Quem não conhece, nossa faculdade fica no centro de São Paulo. E com o decorrer das horas da noite, o que restava ali era um sentimento de cansaço. Então, os períodos tinham esses estados antagônicos que influenciavam o comportamento dos alunos. O segundo elemento é a frequência dos estudantes. Nesse ponto, a gente não percebeu uma clara diferença entre as aulas da manhã e as da noite, mas a gente passou a se questionar
o que de fato fazia o aluno ir à aula, né? E a partir das entrevistas, a gente percebeu 3 fatores principais. O primeiro é o horário da aula. Então, as salas, elas espelhavam esse esvaziamento da faculdade nos 2 extremos do dia, né? E os alunos alegavam falta de produtividade nesses momentos. Um segundo como a Isabelle já falou, a qualidade da aula e o interesse na disciplina. E o terceiro era o controle de presença, por meio de chamada oral. Lá na faculdade, a gente tem 2 tipos de controle de presença, as listas ou as chamadas orais. Então, a gente notou que em algumas matérias que adotavam apenas a lista, o quórum era mais reduzido em relação às matérias em que existia essa chamada oral, em que isso parecia ser um motivo dominante para alunos comparecerem. O terceiro ponto é a questão geracional. Em todas as aulas observadas do diurno, predominavam alunos mais novos em relação aos mais velhos. E no noturno, a presença dos mais velhos era notável. Certos episódios demonstravam que alguns alunos mais velhos tinham menos deferência e respeito pelos mais novos. E alguns mais novos respondiam a esse estímulo, deixando de reagir quando, por exemplo, eles eram interrompidos. Esses episódios, eles trouxeram à tona a intersecção que há entre o gênero e a idade, já que, em sua maioria, eles foram protagonizados por homens mais velhos. Então, ao interferirem, muitas vezes esses alunos assumiam um papel de protagonistas em relação a outros alunos e professores, o que influenciava aí na hierarquia da sala de aula. Em certos acontecimentos, algumas situações de conflito transpareciam o descaso de alunos em relação a professoras e o papel que elas exerciam na sala de aula. E, por último, nós analisamos classe social e a raça. Em ambos os casos, a gente teve muita dificuldade de análise, considerando que tais aspectos não podem ser verificados, né, de maneira absoluta com a mera investigação. Então, a gente reconhece as possibilidades de distorção, mas a gente optou por revelar os dados, a fim de que até outras pesquisas possam avançar nessa agenda. Em relação à raça, primeiramente, a gente não conseguiu afirmar uma predominância de alunos negros em um turno específico, devido a essa fluidez dos dados. A nossa metodologia de observação ela foi a heteroidentificação, com exceção dos entrevistados, e nós também não obtivemos perfis da própria oficiais da faculdade. E então as salas não eram diversificadas em termos de raça. A título de comparação, nós identificamos menos pessoas negras nas aulas do diurno em relação ao noturno, mas apesar de aparecerem assim todas as classes da noite, a turma com o maior número de alunos negros era do diurno. Então, apesar dessa tendência no diurno, a gente não pode fazer uma inferência matemática. Mas assim, diferenças de turnos à parte, a gente pode afirmar que o campo etnografado se revelou majoritariamente branco, né? E mesmo na turma que a gente notou maior quantidade de pessoas negras, era uma discrepância, né? 5 de 117, como para exemplificar. E além disso, as pesquisadoras nos cadernos também perceberam menos oportunidade de fala, participação e ocupação do espaço das pessoas negras. E, por fim, o marcador social muito pouco foi apontado nos cadernos de campo, justamente por essa dificuldade de captar o marcador pela observação. Então, a nossa análise não diferenciou os períodos a partir dessa questão. Eu passo agora a palavra para minha colega que vai seguir com a terceira hipótese. Bom dia a todos e todas. Eu vou falar sobre a terceira hipótese, sobre nossa terceira subpergunta, que se relaciona ao perfil docente. Então, a gente notou que ao olhar para aquele conjunto de dados que a gente coletou através da observação das salas de aula e das entrevistas com discentes, que uma possibilidade, uma estratégia para olhar esses dados era olhar justamente para o papel docente, focar nosso olhar para esse papel docente e se perguntar de que modo que a figura docente ela se posiciona nesse conjunto de interações observadas, né? E aí a gente notou que o perfil docente, ele engloba uma série de características complexas e dinâmicas que ganham significado nos próprios processos de interação discente-docente. Então,
E também a gente notou que a interação do docente com o corpo discente, ela está fortemente relacionada com o processo de construção do que a gente chamou de autoridade, ou a gente poderia chamar também de legitimidade docente. Cada docente, ele negocia essa legitimidade ou autoridade de uma forma própria, né? Então, isso envolve aspectos da sua personalidade, da sua subjetividade, mas esse processo também, ele é atravessado por marcadores da diferença e por desigualdades que marcam a nossa realidade. Então, esses processos de construção, eles também estão em constante diálogo com os estereótipos e papéis que moldam nossas relações sociais, né? Então, tem essa dimensão relacional para compreender esse processo de construção. E o que o gênero tem a ver com essa história? Bom, o gênero, ele é um dos elementos que que marca esse processo de negociação. Então, a gente olhou como o gênero, ele se manifesta e, de certa forma, vai permear essa construção dessa autoridade ou legitimidade docente. A gente também percebeu que, por conta do tipo, de como o nosso processo de ensino-aprendizagem se conforma, o docente, ele tem um papel central nessa teia de relações, porque ele ainda ocupa um papel central, muito por conta das metodologias adotadas em sala de aula, majoritariamente expositivas. Então, ele pode atuar, seja como um grande potencializador de processos de construção, tanto da desigualdade de gênero, quanto construção da própria igualdade de gênero. Em relação ao gênero, a gente também notou que tanto os docentes homens quanto os docentes mulheres, elas podem, então, atuar ou para mitigar ou para aprofundar essa desigualdade que se manifesta na sala de aula. Os docentes homens, no entanto, eles enfrentam alguns desafios específicos, porque eles já fazem parte de um cenário de subrepresentação feminina. Então, quando nós temos um docente homem, ele já está reproduzindo essa estrutura, e ter um docente homem já tem um significado específico, inclusive para os discentes, mulheres e homens que chegam e têm esse contato com esse docente homem, porque ele já reproduz essa estrutura. Isso não significa que ele não possa atuar na redução dessa desigualdade de gênero, mas sim que ele tem que ter consciência desse desafio específico que está colocado. E nesse sentido, muitas alunas relataram, né, nas entrevistas, que ter essa figura masculina já pode significar um certo desestímulo, né, não por uma postura exatamente específica daquele docente, mas porque justamente reproduz esse cenário, né, de subrepresentação feminina na carreira docente, por exemplo, em outros espaços também, né, anteriores. Bom, em relação a esse processo de construção da autoridade e da legitimidade docente, a gente olhou ele muito a partir não só da nossa observação, mas também a partir da visão dos discentes, dos alunos e alunas. E aí a gente tentou reorganizar ou organizar em torno de categorias que sintetizasse essa visão dos discentes em relação aos docentes. A gente notou que essa visão, ela é muito marcada por duas categorias que a gente criou, a gente deu um nome para elas, mas baseado nessas percepções discentes, que a gente chamou de rigidez e afeto. Então, a descrição sobre a atuação docente pelos alunos e alunas, ela é muito permeada por essas duas categorias. Então, a gente criou elas para sintetizar percepções. A rigidez, ela se refere ao rigor, à severidade, impessoalidade, então, é uma categoria ampla que agrega uma série de comportamentos associados a essa ideia de rigidez. Já o afeto, ele seria quase não um oposto, mas eles são pares que se constroem mutuamente. Ele estaria ligado a ideias como simpatia, descontração, disponibilidade para diálogos mais horizontais, humor, esse tipo de coisa. A gente notou que na visão dos alunos, quando uma mulher performa atributos que tem mais conexão com esse campo da rigidez,
elas são lidas como super rígidas. Então, como elas se descolam de um estereótipo que associa feminilidade e afeto, essa visão ela é super dimensionada, né? Então, elas são lidas como super rígidas. E, ao mesmo tempo, quando elas performam um afeto, essa característica também, por estar associada à ideia de feminilidade como afeto, ela também essa visão também é contaminada por esse estereótipo, né, de feminilidade. Então, o que acontece? Na visão dos alunos, é muito comum, e alunas, é muito comum que a legitimidade ou autoridade docente feminina seja automaticamente encaixada em um desses dois polos, por mais que a docente não necessariamente se comporte desse jeito. Então, é como aquela ideia dos personagens planos da literatura, é como se as mulheres docentes só fosse permitido estar em um desses dois polos. Já em relação aos homens, aos docentes homens, a gente notou que tem uma flexibilidade maior. Então, na percepção dos discentes, dos alunos e das alunas, existe essa possibilidade para eles, é permitido que os homens sejam vistos como pessoas mais complexas, capazes de articular essas duas esferas. Então, capazes de fugir de estereótipos, né? Bom, isso foi um dos achados em relação a essa subpergunta do perfil docente, e ele se conecta com um outro que é, então, como enfrentar, como garantir que a sala de aula seja um espaço com mais igualdade de gênero. A gente percebeu que o caminho para isso tem duas questões importantes. O primeiro é o professor ou professora se atentar às próprias dinâmicas de gênero na sala de aula, né? Então, o primeiro passo para isso poder ser enfrentado é ter consciência delas. E os professores, os docentes, ou as mulheres ou homens, podem ter consciência disso e enfrentar isso de forma intencional, né? E, então, não legitimar piadas machistas, não legitimar dinâmicas que impeçam a fala das mulheres. Isso é uma forma de garantir que a sala de aula seja um ambiente mais igualitário, mais saudável para todos e todas. E um segundo modo que a gente percebeu é tematizar a questão de gênero. Então, tematizar a questão de gênero também vai influenciar nessas interações e vai fazer com que discentes se sintam mais ou menos à vontade para entender que esse assunto é um assunto legítimo de ser tratado em sala de aula. A gente não entrevistou os docentes, então isso também é uma agenda que a gente aponta, que é possível de ser explorada, inclusive para entender esse outro lado, né? Acho que é uma coisa que pode ser interessante de ser feita daqui para frente. E essa primeira análise, então, ela é uma análise sobre o perfil docente muito exploratória, mas que levanta uma agenda de pesquisa importante de aspectos que podem ser melhor explorados para entender essa relação e a própria atuação docente. Eu fico por aqui, passo a palavra para minha colega, para a Lívia Fonseca, que vai falar sobre a próxima pergunta. Bom, eu vou expor um pouquinho, então, sobre a nossa quarta subpergunta, que é como a metodologia de ensino pode influenciar nas interações em sala de aula, em especial nas interações de gênero. A gente chegou a algumas conclusões, sendo que a primeira delas, como a Lívia já adiantou no começo, é que das 19 aulas que a gente acompanhou, 18 delas se propunham ser aulas expositivas. Então, a gente teve uma inicial dificuldade de comparar métodos diferentes de aula, por aparentemente todas serem expositivas, quase todas serem expositivas. Entretanto, a gente pode perceber que dentro dessa categoria de aulas expositivas, algumas diferenças nas interações dentro da sala de aula apontavam algumas subcategorias. Então, a gente conseguiu perceber uma diferença dentro do próprio grupo de aulas expositivas. Uma segunda conclusão seria uma aparente invisibilidade do gênero em sala de aula. Como a maior parte dessas aulas se propõe ser uma aula expositiva, a gente vai ter uma voz predominante muito forte, que é a voz do professor.
E isso pode gerar, aparentemente, poucas interações. Mas a gente pode perceber que as interações de gênero, elas foram percebidas de formas mais sutis, talvez não tanto na participação dos alunos, quando essa participação não ocorria de forma clara na aula, mas em interações mais sutis no próprio desenvolvimento das relações dentro desse ambiente da sala de aula. E a terceira conclusão é que a gente tinha pouca discussão sobre a pedagogia e a metodologia da aula. Então, poucos professores propunham explicar qual era a metodologia que eles iam adotar no semestre, como as aulas iam seguir, e isso era pouco discutido nas disciplinas. Então, um pouquinho sobre as categorias de aula que a gente analisou. A gente teria uma primeira categoria de aula participativa, que a gente considerou que é uma aula em que a participação dos alunos é indispensável para o desenvolvimento da aula, então a aula não vai acontecer se não tiver uma interação do professor com os alunos e dos alunos entre si. E, como eu disse anteriormente, só uma disciplina nessa categoria de aula participativa. A outra categoria, grande categoria, seria de aula expositiva, em que o professor vai narrar o conteúdo para os alunos, e a participação dos alunos ela é dispensável para o desenvolvimento da aula, então a aula vai acontecer independente dos alunos participarem ou não. Mas a gente, como eu falei anteriormente, a gente percebeu que teve graus de interação diferentes dentro dessa categoria. Portanto, a gente criou 3 subcategorias. A primeira seria da aula estilingue, em que são aulas expositivas sem abertura para participação. Então, a participação dos alunos, além de ser dispensável, ela não é desejada pelo professor e nem estimulada. A gente deu esse nome porque a direção da fala é uma direção um movimento unidirecional. A fala sai do professor e chega nos alunos sem um tipo de interação por parte dos alunos. A segunda subcategoria seria das aulas ping-pong. São aulas expositivas em que você vai ter alguma abertura para participação, mas ela continua sendo dispensável, mas ela também não é inibida e pode até eventualmente ser estimulada pelo professor. E nesse tipo de aula, as interações entre os discentes são raras ou inexistentes. E a gente chama essa aula de ping-pong justamente porque o movimento da fala é bidirecional. Então, o professor expõe, eventualmente o aluno tem uma pergunta, faz a pergunta, e o professor responde aquela dúvida específica do aluno. E, por fim, a terceira subcategoria é da aula bumerangue, em que a gente ainda tem uma participação dispensável por parte dos alunos. A aula vai acontecer de qualquer forma, mesmo se os alunos não participarem. Mas a participação deles ela é estimulada pelo professor e ela é bem recebida pelo professor. Além disso, a gente vai ter interação entre os alunos. Então, às vezes um aluno faz uma pergunta, o segundo aluno vai complementar aquela pergunta, vai responder, vai dar uma opinião. E por causa disso, a gente tem uma fala que é multidirecional. E portanto, a gente nomeou essa subcategoria de aula bumerangue. Na nossa análise, a gente percebeu que das 18 aulas expositivas, 7 se caracterizavam como uma aula estilingue, 7 como ping-pong e 4 como aula bumerangue. E aí, por fim, eu vou falar um pouquinho de como o gênero entra nessa discussão da metodologia da aula. E um pouco em complementação do que as meninas já falaram, porque muitas coisas elas apareciam nas diversas subperguntas, mas o comportamento do professor em relação à participação dos alunos foi apontado como algo que poderia estimular ou desestimular a participação das alunas mulheres, a tematização do gênero em sala de aula, a possibilidade de participar em grupos menores de monitoria para discutir casos, em vez de participar na sala toda, que às vezes tem 60 ou 120 alunos, o medo e a vergonha de errar ou de falar algo equivocado como um fator desestimulante da participação das mulheres, a possibilidade de se preparar previamente para a aula e para as discussões, e a familiaridade ou uma propensão maior a falar em temas específicos que a pessoa já tinha um conhecimento maior em relação a determinado departamento, determinada disciplina, às vezes uma experiência prática que favorecia ou desfavorecia a participação. Era isso sobre a quarta subpergunta, então eu vou passar a falar para a Maraísa. Oi, gente, bom dia.
Então, eu vou falar um pouco dos resultados já da pesquisa efetivos dentro da faculdade. A Lívia mencionou a criação da sala. É importante mencionar que teve também a criação de uma ouvidoria de gênero, que foi uma movimentação em conjunto com alguns outros grupos que estudavam gênero dentro da faculdade, mas que o GPE estava ali encabeçando. E a gente recebeu, através da professora Sheila, a notícia de que um professor tinha mudado a bibliografia de uma das matérias que ele ministrava para somente autoras mulheres. Isso nos interessou bastante, e aí a Gabriela, que está aqui também, que já expôs, sugeriu que a gente entrevistasse o professor Flávio Batista, do Departamento de Trabalho e Desenvolvimento Social, para entender como foi esse processo de construção da bibliografia só de mulheres, né? E foi bastante interessante ver que o professor Flávio, ele conseguiu utilizar essa centralidade que o professor inevitavelmente tem dentro da sala de aula de uma maneira estratégica, com a intencionalidade de desconstruir os padrões do currículo oculto que ele tinha identificado através da nossa pesquisa. Ele começa a entrevista, ele graduação, essas dinâmicas possivelmente se davam de maneira até mais violenta, mas isso não era um debate colocado dentro da faculdade. À medida que ele avança na carreira acadêmica, ele vê esse debate sendo colocado, especialmente quando ele já estava no doutorado, então ele cita ali entre 2009 e 2012, os movimentos feministas foram, de fato, tomando maior forma dentro das arcadas, tanto no movimento estudantil quanto na academia, com estudos que promoviam o estudo do indicador de gênero, né, dentro do direito. E aí, enfim, a ideia da pesquisa é dialogar com esses professores e colocar uma agenda de debate de mudanças, né? Então, o professor Flávio, ele é essa pessoa que, na nossa visão, entendeu o posicionamento que ele tinha dentro da sala de aula e aplicou medidas efetivas para buscar a desconstrução do currículo oculto. Depois dessa trajetória dele dentro da academia, ele vai colocar dentro da entrevista um episódio de um grupo de estudos que ele promovia e que ele foi chamado ao debater essa questão, né? As próprias alunas trouxeram a ele, por meio de uma outra advogada mais velha que frequentava esse grupo de estudos, que era aberto para pessoas de fora da faculdade, o incômodo que elas tinham com o fato de que elas tinham muita dificuldade de se colocar quando outros homens mais velhos, ou, enfim, com outras credenciais acadêmicas, se colocavam dentro do grupo de estudos. Desde aí, ele já se vê com um olhar de pessoa acessível, né, de professor acessível às alunas, porque elas conseguiram chegar até ele para colocar o seu desconforto, que demonstra para a gente uma permeabilidade pretérita dele a esse tema e ao marcador de gênero e como ele poderia influenciar aquelas relações que se davam dentro da sala de aula dele, dentro do grupo de estudos em que ele tinha proposto e tal. E aí, depois desse episódio que revela essa permeabilidade, ele traça, então, um pouquinho a linha do tempo dele de contato com o gênero dentro da academia, né? Então, primeiro um estágio reativo, em que ele sabia que ele não poderia ter determinados tipos de condutas que vinham sendo denunciados pelas alunas, um estágio reflexivo, mais difuso, em que ele já sabia algumas medidas, talvez, ou algumas dinâmicas que ele não podia permitir dentro da sala de aula. E aí, depois da publicação do livro do IGPE, é uma reflexão organizada, mediante os conceitos que a gente conseguiu traçar dentro da pesquisa, uma reflexão organizada que permitiu a ele, então, construir essa bibliografia feminista, né? Ele cita, inclusive, esse processo que ele começa a ter, ele próprio, de estranhar o familiar, né, que é uma coisa que a gente fala muito dentro da pesquisa, de estranhar a sala de aula na qual ele estava acostumado a estar, notando comportamentos que poderiam influenciar para que dinâmicas não permitissem que as mulheres se sentissem confortáveis, né? Então, um estranhamento desse campo e a percepção da invisibilização feminina e da bibliografia como estímulo para a participação.
Então, é importante citar que as aulas dessa matéria já tinham uma dinâmica para além da expositiva somente, né? Ele cita na entrevista, eu vou me permitir ler um trecho bem curto, que ele fala: o curso tem a seguinte organização: eu dou um texto no programa e um grupo da turma pesquisa um outro texto que dialogue com ele. A gente trabalha os dois textos em diálogo. Eu tenho uma sensação que eu vou ao final do semestre, isso no segundo semestre de 2019, eu tenho uma sensação que ao final do semestre eu vou verificar se isso se confirma ou não, de que os grupos da turma estão escolhendo mais autoras para esses textos secundários do que acontecia no passado. E eu acho que se essa impressão se confirmar, é sensacional, porque significa que algum efeito de fato foi causado. A gente não confirmou com ele se isso se confirmou ou não, se esse efeito realmente foi causado ou não, mas fato é que ele tomou a posição de centralidade de forma muito estratégica, com a intencionalidade de desconstruir esse padrão que ele conseguiu organizar a partir das reflexões que o GPEA traz no livro, né? Bastante interessante. Por fim, eu só vou citar aqui, eu esqueci de falar, mas ele falou que que encontrou dificuldade para compor a bibliografia só de mulheres. É importante destacar isso. Que ele conseguiu fazer essa bibliografia também pelo fato de que ele já tinha feito um livro recentemente, né? No ano que ele decidiu mudar a bibliografia, ele tinha feito um livro em conjunto com uma pesquisadora que era orientanda dele, a Julia Lenzi, que ele cita na entrevista, e eles decidiram em conjunto vários textos desse livro de autoras femininas. Então, alguns pontos dessa matéria vieram textos desse livro, e os outros pontos ele teve dificuldade de achar. No fim, ele falou que ele encontrou, mas que isso só ressaltou para ele esse processo de invisibilização das mulheres, tanto como acadêmicas, quanto como discentes dentro da academia. Então, acho que o grande saldo da entrevista é justamente perceber que ele toma a posição de centralidade que ele tem de maneira bastante estratégica, o que para o GPEA e para a academia como um todo, eu acho que é um saldo bem positivo de mudança efetiva, né? E coloca uma agenda aí que os outros professores podem eventualmente adotar ou não como maneira de combater essa invisibilização, esse currículo oculto. Professoras e professores, a gente termina aqui a nossa apresentação do trabalho que a gente desenvolveu ao longo desses anos. Em síntese, acho que cabe ressaltar que o nosso trabalho foi de olhar para além do currículo oficial da graduação em Direito, então, além daquilo que está escrito que vai ser ensinado, o que é esse currículo oculto, no que ele se constitui, de conteúdos informais, de comportamentos, padrões de comportamentos, normas sociais, visões de mundo, que se refletem dentro da sala de aula e que, ainda que não estejam colocados ali como um currículo, como algo que vai ser ensinado, acaba sendo aprendido, sendo trocado dentro desse ambiente da sala de aula e pode impactar futuramente o exercício das carreiras jurídicas, tanto as carreiras acadêmicas quanto magistratura, advocacia. Daí a importância de a gente olhar para esse currículo dentro da sala de aula e verificar quais são as nossas posturas em relação à turma, em relação ao ensino, para que a gente possa ter de fato, alterações de comportamento e nos sensibilizarmos ainda mais. A gente fica aberto para perguntas, esperamos que vocês tenham gostado da nossa apresentação e da leitura do trabalho. Eu agradeço muito a vocês pela exposição, eu acho que ela foi bem ilustrativa, né, tanto do percurso de vocês, quanto também, enfim, das inquietações que as moveram e dos resultados que estão lá consolidados no livro, que é uma obra, né, eu acho que de leitura imprescindível para aqueles que estão, de alguma maneira, seja como docente, seja como discente, como pesquisador, enfim, vinculados à academia do direito hoje, porque eu acho, da fala de vocês, isso fica claro, como, apesar do campo de vocês ser muito bem delimitado, como isso se transcende e é uma realidade que, infelizmente, se replica, né, nos outros espaços, nas outras faculdades, e também não podia deixar de ser na nossa faculdade, apesar de nós termos, como vocês relatam também,
um conjunto de reflexões crescentes nos últimos anos sobre a questão de gênero, sobre o papel da mulher, grupos feministas, uma visão crítica. Temos, enfim, a nossa super diretora, né, primeira diretora mulher da Faculdade de Direito, que é algo, acho que, muito poderoso e simbólico, né, mas, de fato, nós ocupamos, tal como vocês, nós ocupamos um espaço centenário, e é engraçado como esse espaço, essa tradição também reflete esse legado que precisa ser desconstruído, né, e obviamente isso não se faz aí tão rápido, eventualmente, como gostaríamos, mas também temos um papel importante aí de acelerar. Então, eu queria agradecer muito a vocês, pesquisadoras do GPEA, a professora Sheila, que não está aqui, mas também enfim, parte desse trabalho, porque é uma reflexão bastante importante. Eu já vou, se as minhas colegas e os meus colegas aqui me permitem começar aí com as provocações, porque duas coisas que eu acho bastante interessantes. A primeira delas é esse trabalho de campo de vocês. Geralmente, quando a gente fala de um trabalho de campo, a gente está falando de um objeto alheio ou, eventualmente, até de uma realidade um pouco distante da nossa, e no caso de vocês, nós somos o campo, né, no final das contas. A realidade de vocês, a faculdade que vocês frequentam, acabou sendo o campo de investigação. E eu acho isso muito relevante, porque, primeiro, traz, né, essa ideia da pesquisa empírica, algo ainda tão, né, iniciante aí, sobretudo nos nossos programas de pós-graduação, mas algo tão importante, porque tenho certeza que a pesquisa de vocês só teve esse resultado por essa interação direta ali, essa vivência de vocês com o campo. Então, eu queria saber de vocês se o fato de estar inserida no campo de análise, né, como é que isso foi, como é que se dá, eventualmente, essa interação entre, ao mesmo tempo, pesquisadora e objeto, né, sujeito também aí que contribui com a pesquisa. E a segunda coisa que eu gostaria de escutar vocês, que é algo que me incomoda muito como docente, é a questão da metodologia, porque eu acho que esse é um dos grandes achados da pesquisa, né, como nós temos que mudar a nossa metodologia em sala de aula, né, e, de novo, as instituições centenárias aqui têm um papel muito forte, né, eu sempre falo, eu principio falando para os meus alunos que a gente precisa, numa empreitada juntos, reconstruir o nosso modo de aprender o direito, porque me incomoda muito ensinar a eles da mesma maneira que eu aprendi, apesar de ter tido professoras fantásticas, como a professora Kátia, a professora Vera, mas não é possível que 20 anos depois, né, que gerações e gerações continuam reproduzindo essa mesma metodologia. E como, na verdade, a reconstrução dessa metodologia passa aí por refletir, né, não apenas isso que vocês chamaram de dinâmicas de gênero na sala de aula, né, como também o próprio conteúdo das disciplinas, né? E aqui a gente tem algo que eu acho que é muito presente, que infelizmente é a opressão de gênero e o seu caráter de universalidade, porque eu não consigo imaginar qualquer disciplina do direito que não consiga dialogar com isso, tendo em vista, né, esse recorte transversal das exclusões e das vulnerabilidades. Então, eu não sei se vocês, na pesquisa de vocês, chegaram... eu achei muito legal o relato da dinâmica do professor, né, que mudou, e pena que não tem os resultados dele ainda, gostaria de saber, né, como foi, se vocês chegaram a olhar dentro, por exemplo, dessa análise da metodologia, alguma experiência, nem que seja de direito comparado, enfim, mas algo que seja, enfim, um pouco mais favorável aí, para a gente também poder repensar as nossas dinâmicas como docentes na sala de aula. E eu acho que o próximo passo da pesquisa, como vocês falaram, vocês mesmos já têm isso em mente, né, que essa é uma agenda que se abriu. Eu acho que o campo dos docentes também precisa ser explorado aí para essa complementação. Mas eram essas as provocações que eu queria deixar. Eu acho que só por uma questão de otimizar o tempo, acho que a gente podia formular aqui algumas provocações em bloco e daí devolver a palavra a vocês, se de acordo. Então, não sei se professora Vera, professora Kátia, professor Rodrigo, professor Miguel. Eu tinha... Não sei, posso me...
Claro, professora, vá. Bom dia a todas, bom dia a todos, é um prazer estar com vocês aqui. Como eu venho dizendo, são essas jornadas matutinas e as demais lives, os nossos encontros, que, pelo menos a mim, né, me mantém viva, no sentido da reflexão intelectual, mas também afetiva, porque é sempre um prazer ver os rostos conhecidos e a gente poder conversar. Eu vou ser muito breve, eu queria começar elogiando a pesquisa, elogiando o trabalho de vocês, que eu acho que é da maior importância, mas não vou fazer uma colocação, vou fazer uma breve confissão, digamos, uma colocação pessoal. Eu sou professora da faculdade, acho que vocês devem saber, há quase 30 anos, o que não é pouco tempo, né? E confesso que a reflexão sobre gênero entrou na minha vida há pouquíssimo tempo. Na época em que eu fui aluna, na época em que eu era uma jovem professora, nós vivíamos, né, eu vou usar a palavra discriminação, mas embora ela não reflita tudo que eu quero dizer, tá? Nós vivíamos isto, mas de uma forma naturalizada. As coisas aconteciam daquela maneira, e eu vou me permitir rapidamente contar uma situação, acho que a Mê e a Vera já sabem disso, uma reunião do Conselho Setorial, da congregação da faculdade, quando era uma congregação muito menor e cabia ali na mesa de reuniões a sala da direção. Todos os professores entravam e os homens foram se sentar à mesa. A mesa tinha sido ampliada e eu sentei ao lado da professora Carmen Lúcia, que foi minha professora, com quem eu estagiei, e com certeza uma das pessoas que muito me marcaram e quase me levaram para o direito civil. Ela foi aquele momento que eu queria ir para o direito civil. Depois mudei. Aí a Carmen olhou para mim e disse assim: Kátia, você reparou que não tem nenhuma mulher na mesa? Todas as poucas professoras estavam sentadas nas filas laterais. E aquilo foi natural, porque mesmo quando eu entrei, tinha espaço na mesa, mas eu era jovem demais para me sentar ali, mas a Carmen não. Então, isso aconteceu e continuou a acontecer por muitos anos. E demorou muito tempo para que eu mesma, enquanto mulher, enquanto professora, enquanto pesquisadora, digamos assim, me abrisse para a discussão de gênero, porque aquilo era tão naturalizado que eu não pensava em discutir aquilo. Eu achava que eu estava conquistando um espaço, que eu vinha conquistando esse espaço, que ele estava se ampliando, então era daquela forma. Então eu devo às gerações mais novas realmente essa perspectiva. Comecei a ler algumas autoras mais tarde na minha formação acadêmica, que também me fizeram refletir bastante sobre isso. E no tocante às metodologias, confesso também as minhas dificuldades. A gente vai tentando mudar, a gente vai tentando, né, mudar a posição em sala de aula, com aulas que, como vocês disseram no começo, não são expositivas ou participativas, são menos expositivas ou mais expositivas, né? Então, eu acho que a possibilidade de discutir esses temas faz com que a gente se mova, que vai chegando um momento em que parece que a gente já está se movendo mais para sair do campo, então é necessário que, enquanto a gente estiver aqui, a gente faça de maneira diferente. Era só uma reflexão, uma coisa pessoal. Vera? Bom dia a todas vocês, a todos também. A gente se conhece de outros encontros aí, são sempre muito legais com os grupos da São Francisco. A gente tem uma interlocução que eu espero que, né, não arrefeça, né, que ao contrário, aumente agora essa iniciativa aí da Melina e de aproximar com o grupo de gênero e de estudo e pesquisa de gênero. Eu acho que é, assim, muito, muito valiosa. Também queria cumprimentá-las pela pesquisa, pelo fôlego, pela ousadia
eu estava vendo que a Sheila é professora de Direito Comercial, né? Isso me chamou bastante atenção. Me chamou atenção, queria ouvir um pouco isso. Eu queria dizer que eu encaminhei o link da pesquisa de vocês para a minha turma da graduação. Espero que eles leiam o material, porque a Melina falou muito bem, acho que é de leitura obrigatória, o resultado, enfim, o relato dessa pesquisa, né? Eu fiquei curiosa para saber se vocês fizeram algum levantamento de quantas oradoras mulheres já houve na história da Sanfran. Tá? Então, eu e a Kátia, a gente pode dizer quantas já existiram ou próximo de quantas, não chega a uma mão, eu acho, na história da nossa faculdade. Eu achei muito desafiadora a metodologia a partir da premissa das interseccionalidades. Eu acho que a gente sempre perde de vista, a gente fala em interseccionalidade, mas na pesquisa aplicada ela é muito difícil, a gente perde um pouco de vista a importância disso. E eu, por fim, só quero relatar uma breve passagem no ano passado aí na São Francisco. Eu estava camuflada, não que eu consiga me camuflar, mas eu estava na sala dos professores esperando alguma coisa e entraram duas professoras mais velhas. E eu estava lá, eu escutei a conversa delas. E elas disseram o seguinte: que bom que o Floriano é o diretor. Claro, o Floriano é um excelente diretor, mas tem que ser um diretor assim, homem mesmo. Tem que ser um diretor... falaram muito da capacidade, e é verdade isso, né, de produzir consensos. Enfim, o Floriano é uma pessoa muito habilidosa e muito benquista, mas não foi isso que me chamou a atenção, é que elas falaram, não, tem que ser um homem, assim, e eu ali escutando, e eu reparei, eram professoras um pouco mais velhas do que eu, então acho que professoras, eu calculo lá pelos seus 60 e poucos anos, né? E eu acho que isso é muito geracional. Eu não sei se vocês, o que vocês acham, não que a discriminação por gênero seja geracional, mas como ela se manifesta de formas distintas conforme as gerações, né? As pessoas mais velhas, elas têm menos pudor em manifestar a discriminação de gênero. Quer dizer, talvez eu esteja falando de algo muito estereotipado, mas foi essa a sensação que eu tive. Mas eram essas as minhas considerações, e dizer que, mais do que nunca, sigam, né, com essa pesquisa incrível, e que aqui o pontapé inicial dado pela Melina, e a Melina tem trabalhado nisso bastante, tem um grupo, a Estefânia, a Melina, enfim, a gente tem chamado de constitucionalismo feminista, mas ele excede, né? Tem o Rodrigo, que é um parceiro, então a gente tem os homens também, o Miguel, enfim, o Fabrício, enfim, tem colegas valiosíssimos que estão nessa trincheira conosco, e eu acho que esse grupo pode estreitar muitas relações. A gente está estamos mais motivados e motivadas para fazer pesquisa empírica agora, o que é algo, para mim,
muito difícil. Eu confesso a minha total inabilidade, incapacidade para fazê-la como tem que ser feita. Mas quando a gente tem um grupo mais jovem à frente, como esses professores e professoras que eu acabei de mencionar, então eu Kátia, a gente que já está mais perto da fila do INSS, a gente se sente mais estimulada para fazer. Então é isso. Eu não sei se pelo adiantado da hora, acho que só a Elô disse que queria falar, não sei se o Miguel, o Rodrigo também querem, daí eu passo a palavra às meninas, só para a gente fazer um bloco só, porque senão acho que a gente vai se estender demais. Bem, mas se preferir passar para as respostas, eu acho que tem um material bom, vocês que mandam. Não, eu acho que... A gente quer te ouvir, Heloísa. Bom, eu vou ser super breve, são só duas questões. Primeira é parabenizar, porque, para além da qualidade, eu acho que o que vocês fizeram assim, é o melhor que a academia pode fazer, no sentido de nós, pessoas que estão na academia, mulheres que estão na academia, a gente sente algo, mas falta aquela questão dos dados, números, fundamentos, então acho que isso é central. E efetivamente a gente precisa para falar, olha, está aqui, é cientificamente comprovado, né, para ser um pouquinho dramática. Mas o que eu queria colocar também é, claro, tem a ver com a minha experiência, mas eu acho que um ponto interessante é a questão do ensino público e ensino privado. A pesquisa de vocês foi feita num local específico, isso é importante, mas eu queria só apresentar um aspecto mais amplo. Eu fui professora durante 9 anos numa instituição privada. E eu sentia algo que, de novo, faltava pesquisa e eu não sabia exatamente dizer o que era e demorou muito tempo para perceber de maneira muito clara que tinha a ver com gênero. Até que um dia foi me dito expressamente num contexto que é meio amplo, então, assim, só para, sem ocupar muito tempo, foi me dito o seguinte: professor X pode fazer isso, ele pode dar trabalhos difíceis, ele pode fazer provas difíceis, talvez você não possa. Isso me marcou muito, e me marcou muito não pelo que foi dito, mas me marcou muito também no sentido de um conselho. Existe, é visto, é um elefante na sala, mas ninguém fala, e eu estou te falando agora. Então, eu acho que, apesar de tudo, apesar da Sanfran, apesar da UFPR, instituições centenárias, e ter isso, e ter toda a questão que a gente tem que trabalhar, é educação pública. Isso faz diferença porque a gente pode escolher metodologia em sala, faz diferença porque pode colocar isso nas matérias, faz diferença porque os nossos alunos, muitas vezes eles já têm uma maior abertura a determinadas discussões, coisa que no ensino privado e de uma instituição também consolidada aqui, eu não sentia tanta abertura. Eu era taxada como uma feminista no sentido ruim, daquilo que vocês devem ter ouvido muito. Os meus colegas não respeitavam da mesma maneira o meu trabalho, então não eram só os alunos, e não tinha uma política específica de como isso era resolvido. Não era, né? Era o encargo das professoras tentarem lidar. Então, na verdade, nem é uma pergunta, mas assim, ainda que a pesquisa ela tenha sido feita num local específico, quando a gente pensa em educação jurídica em sentido amplo, o cenário é muito pior, muito, muito pior, e aí toda a dificuldade, porque como professor orista, sei lá, 70% dos professores de direito no Brasil são oristas, a gente tem muito menos... não é nem habilidade, mas muito menos possibilidade de lidar com esse tipo de coisa. Mas era só isso, e parabéns a todos pela pesquisa, muito boa. Miguel, Rodrigo, vocês querem fazer alguma colocação antes da gente passar a palavra? Menina, obrigado, bom dia a todos. Eu só quero aqui agradecer a presença de todas e parabenizar pelo trabalho. Em primeiro lugar, é um trabalho empírico, né? Como disse a professora Vera, isso vem se tornando mais comum no direito, que é muito bom, porque eu gosto muito de usar essa metodologia na pesquisa jurídica, né? Então, meus parabéns a todas e pela qualidade da pesquisa, né? Vocês fizeram uma pesquisa de ponta, corajosa, foi, como disse a professora Vera, a professora Milena, foi ousada. Creio que nossas alunas e alunos aqui na Faculdade de Direito da UFPR têm que replicar
isso também, então é muito interessante. Eu creio que eu faço parte de uma geração que está no limbo ali entre o ensino eminentemente masculino e um ensino que é mais, digamos, respeitador da igualdade de gênero, né? Eu fico naquele meio do caminho. A professora Luísa é muito mais nova, o Miguel, aí já fazem parte de uma outra geração. E eu vi toda essa transformação, também toda essa transformação no ensino jurídico. Digamos que eu vi, digamos, todas as manifestações que surgiram no início do século XXI, e foi transformando a face do ensino jurídico, e hoje nós temos já uma certa evolução, mas ainda muito caminho para percorrer, né? Eu só tenho de parabenizar e eu vou recomendar aos meus alunos. Eu tenho muita dificuldade ainda e tenho alguma insegurança de tratar desse assunto em sala de aula. Acho que professores que estão na minha idade têm uma certa, digamos, alguns obstáculos para tratar desse assunto, né? Nós não sabemos necessariamente como proceder. Eu mesmo me transformei durante toda essa década, ou mais de uma década, depois eu sou docente lá no SPR, fui acompanhando a transformação e me transformando junto com as transformações sociais, e hoje creio que meus olhos abriram, acho que em favor de muitas políticas que já eram devidas há muito tempo. Então, eu na verdade, eu sou um devedor das professoras colegas minhas, a minha chefe maior, a professora Vera, chefe e amiga, a professora Melina e a professora Kátia, que acho que tem uma participação central em todo esse processo da Faculdade de Direito, de igualdade de gênero. Eu acho que realmente dá muito valor. Na verdade, eu só tenho uma pergunta muito simples, que é uma curiosidade minha. Se na pesquisa as pesquisadoras levantaram, obviamente, creio que sim, são dados simples, mas o número de alunas e de docentes em relação ao número de homens professores. Na nossa Faculdade de Direito, eu creio que em número de alunas, né, nós temos talvez seja muito proporcional, muito próximo, ambos sejam equilibrados, mas em número de professoras há um desequilíbrio muito grande. A despeito das professoras hoje estarem em cargos de direção, acho que nós temos uma grande parte dos cargos de direção que são ocupados por mulheres, o que é muito bom, mas o número de mulheres docentes na Faculdade de Direito é muito menor, né, em comparação com a de homens. Agora, com relação às alunas, eu creio que esteja num patamar já semelhante, né? Eu não sei qual a evolução disso durante os anos, mas eu gostaria de saber se as pesquisadoras levantaram esses dados na USP. Parabéns a todas. Parabéns mesmo. Miguel, para encerrar, quer fazer alguma colocação? Legal, claro. Em primeiro lugar, eu queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês, ouvi-las. Eu li a pesquisa toda quando ela saiu, a Lívia mandou, a gente faz parte de um grupo em que eu estou junto, lá dos alunos da pós-graduação da Faculdade de Direito da USP, e aconteceram até alguns debates interessantes, alguns questionamentos à época. Então é um trabalho que eu já li 3 vezes, eu indico para todas as minhas alunas, para os meus alunos. Eu aprendi com ele, eu sempre leio de volta, eu falo, puxa, como é que dá para fazer isso, dá para mudar aquilo. Então, parabéns, eu acho uma baita pesquisa, um tema super fundamental de ser encarado para as alunas, para os alunos, para os docentes, para as docentes. Eu tenho o privilégio de ter sempre sido orientado pela professora Vera, participado dos grupos com a professora Kátia, tive ao lado desde a época do movimento estudantil a professora Melina, mas eu vejo que isso é claramente insuficiente. Né? Quer dizer, o fato de eu ter sido orientado por uma mulher incrível, que é a professora Vera, participado das aulas e disciplinas da professora Kátia, ter ao lado mulheres incríveis desde a época da graduação, e que hoje são minhas colegas, a Heloísa foi minha colega de classe, é insuficiente, né? Porque essa desigualdade é estrutural. E esse tipo de pesquisa faz a gente que, como o Kanayama é mais novo e acha que por isso está um pouco mais bem inserido, ver que a gente não está nada inserido, e que se a gente está, talvez ainda tenha algo a ser feito mais, melhor, e eu estou aqui por isso,
para ouvir, para aprender, para ver se alguém fala alguma coisa que eu ainda não pesquei nesse artigo, nessa pesquisa que eu já li 3 vezes, e poder tentar melhorar. Então, parabéns. Obrigado. A pergunta que eu fiz, vocês já desvelaram, eu ia perguntar se vocês conseguiram já falar com professores, entrevistar professores. Eu sei que essa é uma agenda futura, mas gostei, por exemplo, de ouvir, eu já sabia dessa entrevista com o professor de trabalho, é sempre bom. E a pergunta que eu ia fazer é se isso está em andamento ou será feito, porque seria legal também ouvir os professores, né? Seria uma segunda etapa interessante. Não que exista essa obrigação, mas é só uma dúvida, saber se existe, então, essa segunda etapa de uma nova agenda de pesquisa. E parabéns, gente. Parabéns e obrigado por terem topado vir aqui falar conosco. Super legal. Meninas, então, devolvemos a palavra a vocês aí. Super obrigada. Nossa, quantas considerações, perguntas, enfim, colocações muito importantes e interessantes para a gente poder discutir. Até pergunto, professora Melina, quanto tempo mais ou menos a gente tem para a gente se organizar? Eu acho que a gente poderia, talvez, agora são 10h20, talvez pensar em até 10h30, o que vocês acham? Para a gente funciona. Vamos tentar dar uma corrida nas respostas. Não, mas fiquem à vontade, que aqui não vai cair o link. Tá bom, maravilha. Bom, acho que a gente pode começar pelo começo mesmo, né? Para a pergunta da professora Melina. A Luciana, Lúcia, está por aqui agora, né? Tô sim. Ah, perfeito. Sim, é com você. Tá. Bom dia a todas e todos. É um enorme prazer estar aqui. Não vou me alongar, mas agradeço demais o gentil convite da professora Melina. E é um enorme prazer poder conversar com vocês da UFPR, tendo aí uma diretora mulher, né? A primeira diretora mulher, que é a professora Vera. Bom, para ser direta ao ponto, bom, a pergunta primeira da professora Melina foi uma pergunta que a gente se fez ao longo de todo o processo, né? Então, como ser objeto da nossa própria pesquisa, basicamente, né? Então, a Lívia comentou, né, que a gente teve que criar, basicamente, uma estratégia de pesquisa qualitativa própria, né? Justamente para lidar com a questão. Bom, enquanto estudantes de direito, né, já acostumadas com o espaço, com as dinâmicas da Faculdade de Direito da USP, como que a gente poderia pesquisar o cotidiano de uma sala de aula sem se limitar a uma descrição simples, pura e banal dos seus fenômenos e das suas interações, né? Isso tem a ver até com o comentário da professora Heloísa, do tipo, bom, a gente conseguiu, basicamente, transformar subjetividades, né, em algo mais objetivo, né? Então, é isso realmente que uma pesquisa acadêmica deve fazer, né? E aí, o nosso maior desafio foi, bom, mas afinal, qual metodologia vamos adotar? Então, aí, buscando inspiração, né, nesse fazer etnográfico, a gente teve que conversar com diversas antropólogas, para que a gente pudesse entender como fazer essa análise, né? E uma das grandes questões aqui foi, primeiro, a gente precisa saber como que a gente pode ser afetada por esse campo que nos é familiar, né? E aí, usando as palavras da Favre Saada, porque a gente precisava atribuir às experiências vividas e sentidas dentro do campo um caráter científico e teórico, né? Então, para isso que a gente usou, basicamente, alguns elementos da etnografia. Então, basicamente, esse desafio que nos foi colocado fez com que nós chegássemos ao campo muito de peito aberto, como se aquilo fosse novo, embora não fosse. Então, no fundo, o nosso maior desafio foi o oposto de um antropólogo, né? Que, em geral, um antropólogo vai a uma comunidade, tentar entender como é que se dão aquelas relações. Então, ele vai lá para se familiarizar com o que é estranho. E a gente teve que ir para o campo para estranhar o que era familiar, né? Então, a gente teve que colocar um outro olhar sobre aquilo que a gente já conhecia. E esse foi um desafio ainda maior, porque por se tratar de uma pesquisa coletiva, né? Então, as percepções subjetivas de cada pessoa a partir do campo
são relevantes numa etnografia, então a gente não poderia podar isso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha que ter um guia, né? Um substrato comum de análise. E aí, por isso que a gente adotou aquele protocolo de observação. Então, sim, foi um enorme desafio, a gente também não sabia como fazer aquilo, mas nós fomos aprendendo ao longo do processo e fomos construindo coletivamente todo esse fazer etnográfico, digamos assim, né? Para além disso, eu queria já aproveitar e responder algumas questões, depois minhas colegas certamente vão ter mais coisa para falar. Em primeiro lugar, né, sobre a pergunta da professora Vera, na verdade foi um comentário que ela fez a respeito da interseccionalidade, né? Então, isso era muito importante para nós, né? Pensar nesse conceito de gênero interrelacional que interseccional, né? Que é permeado por outros marcadores de gênero, mas infelizmente o nosso campo não nos dava tanto subsídio assim para que pudéssemos fazer ou tirar conclusões muito robustas, né, tendo em vista a presença de poucos alunos negros, a questão da classe social, que nós não poderíamos fazer, digamos assim, uma heteroclassificação, a gente teria que ter ido mais a fundo. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu identificar algumas questões importantes. A professora Vera também mencionou o fato de que ela achou muito interessante a professora Sheila ser professora de Direito Constitucional. Isso tem a ver com a história do grupo, né? Então, basicamente, somos quase todas constitucionalistas, a Lívia, a Cecília e eu, pelo menos. E isso surgiu uma ideia com o professor Conrado, né, professora Vera, que a senhora conhece bem. Só que a gente pensou, bom, mas nós vamos estudar interações de gênero na sala de aula e ser lideradas por um professor homem? Isso é um pouco complicado. O próprio Conrado não se sentia à vontade. Então, nós tivemos que desencadear em um processo de pesquisa e ver que professora seria aberta a esse tipo de pesquisa, né, uma pesquisa empírica, e aberta a esse tipo de desafio que estivesse com vontade de se colocar à frente de um projeto como esse. E a professora Sheila já tinha algumas reflexões sobre gênero, do ponto de vista mais, né, das companhias, das empresas, mas ela topou esse desafio lindamente, como vocês podem ver. E sobre a pergunta do professor Miguel, sobre as entrevistas com professores, né? Certamente, isso era uma coisa que nós gostaríamos de ter feito na primeira etapa, não foi possível, tendo em vista o tempo, né, como vocês viram, mas isso está nos nossos planos. Nós estamos num momento ainda de divulgação dos resultados dessa pesquisa primeira, né? E agora nós queremos partir, de fato, para uma segunda etapa, e certamente a entrevista com docentes está aí, digamos assim, no topo da nossa lista do que fazer. Era isso, só para ser rápido e passar para as minhas colegas. Agradeço imensamente os comentários. Muito obrigada. Eu vou emendar com algumas outras respostas. Eu vou responder a segunda pergunta da professora Melina, que acredito que também foi complementada pela professora Kátia, pela professora Vera, sobre metodologia, né? Então, e agora? É a grande questão, né? A gente identifica que existe um currículo oculto, identifica que existem situações em sala de aula com as quais a gente precisa lidar, e agora? O que a gente faz com isso? Como é que a gente lida com isso? Como a gente tenta resolver isso de alguma forma, né? Acho que tem algumas coisas iniciais que a gente poderia mencionar, não são, a gente na pesquisa que a gente buscou fazer foi uma descrição do que a gente estava vendo ali, né, então descrever as formas como essas interações aconteciam, como escolhas pedagógicas e metodológicas, ainda que não conscientes, porque a gente faz escolhas de como se a gente vai aplicar um caso, se a gente vai fazer uma aula expositiva, a gente faz essas escolhas, então ainda que não conscientes como elas impactam, a gente não se propôs ainda nesse momento, é algo que a gente gostaria de fazer, né, de buscar dar outras dicas e trazer outras possibilidades, mas existem também outras teorias da própria pedagogia e grupos, até dentro da faculdade, como o Núcleo de Direito, Discriminação e Diversidade, que tem olhado um pouco para isso também, sobre essas dicas. Algumas coisas interessantes, e talvez para mim a principal delas seja estabelecer combinados com a turma. A gente
acho que é muito importante ser muito aberto e aberta e falar com a turma sobre o que está acontecendo. Então, prestar atenção, que é o que a gente comentou, né? Se existe, como é que está sendo distribuída a participação em sala de aula. Então, quem é que está falando, quem levanta a mão para falar primeiro, a gente respeitar o silêncio. Então, às vezes, a gente fica muito ansioso, enquanto alunas e alunos também, mas enquanto professoras e professores, esperando que alguém responda logo a nossa pergunta, porque é muito constrangedor ficar naqueles minutos iniciais de silêncio, mas às vezes são os minutos necessários para que alguém formule uma primeira tentativa de resposta na cabeça e tente responder, tente colocar ela para o escrutínio do restante da sala. Outra coisa que é muito importante em termos de pensar pedagogia e metodologia é divulgar a bibliografia do curso com antecedência, pelo menos antecedência para que as pessoas possam se preparar. Quando a gente vai para uma aula e aí o professor ou a professora fala, sem ter dado a oportunidade para que a gente tenha uma bibliografia, a gente se sente menos preparada para participar. A gente sente que a gente não tem conhecimento para fazer, que as nossas perguntas podem ser tolas, que a gente não tem conhecimento para fazer reflexões em cima disso. Mas quando a gente tem uma bibliografia, isso dá um incentivo para que tanto a conversa seja mais proveitosa, mais aprofundada, então é algo que vale a pena para a aula como um todo, mas para esse exercício de preciso me sentir preparada para participar em sala de aula, que surgiu na pesquisa como algo importante, especialmente para as alunas mulheres. E aí uma última sugestão, enfim, que a gente poderia dar baseada nos dados e descrições que a gente teve, valorizar e estimular que sejam feitas discussões iniciais em grupos pequenos. Quando a gente está num debate com uma sala de 40, 50, 60 alunos e alunas, pode ser muito difícil esse movimento inicial de argumentação. Então, se a gente faz grupos, antes de fazer uma plenária, uma grande discussão, a gente torna possível que as pessoas discutam aquela ideia 15 minutos, 20 minutos, em um grupo menor, testem os seus argumentos, fortaleçam o argumento no grupo menor, para aí, então, a gente poder ir para grupos maiores ou ter um debate maior. Você dá essa oportunidade de as pessoas se comunicarem, falarem, todo mundo ter ali uma oportunidade de participação, ainda que seja no grupo menor, e depois falar, não, realmente, o meu argumento fez sentido, essas outras 3 ou 4 pessoas mais próximas aqui disseram que o que eu disse não é uma grande bobagem, então eu vou falar em sala de aula, que são algumas medidas que podem auxiliar a vencer essas barreiras iniciais e esses desafios iniciais de participação em sala de aula. Vou também mencionar aqui brevemente os dados que o professor Rodrigo perguntou. Eu tenho dados aqui, se eu não me engano, são de 2017, então eles não são os dados mais atualizados, mas apenas para contextualizar, a gente tinha, nessa época, 162 professores ativos, sendo 134 homens e 28 mulheres, ou seja, 17,3% de mulheres. E apenas uma professora negra e um professor negro. 36 professores titulares, sendo 32 homens e 4 mulheres, então 11%. A porcentagem diminui quando vai para a titularidade, mas fica ainda próxima desses 11% e 17%. Em nenhum dos departamentos, dos 9 departamentos da faculdade, existe mais do que 1/3 de mulheres. Existem 6 departamentos sem professoras titulares, 3 sem professoras associadas e 1 departamento sem nenhuma mulher. E das alunas e alunos ingressam 460 novos alunos por ano, sendo que a maior parte é de mulheres, 42,36%. Diferente dos dados do Observatório do Ensino do Ensino Jurídico, do Ensino do Direito, de que, aliás, acho que era isso. Não, a menor parte, eu falei 40%, 42% é menos do que 60%. Diferente dos dados do Observatório do Ensino do Direito, de que no Brasil como um todo, a maior parte dos estudantes de Direito é formado por mulheres na Faculdade de Direito em 2017, e a nossa progressão, a gente olhou alguns anos anteriores também, era de que a maior parte era de homens, a menor parte, então 40%, de 40% a 42% eram de mulheres.
E aí, por fim, acho que já emendando com a pergunta que a professora e o comentário que a professora Heloísa também trouxe, né, nos trouxe sobre essa questão de pensar o ensino jurídico num sentido amplo e as diferenças entre estar em uma faculdade pública e estar em uma faculdade privada, é algo que a gente gostaria muito até que se tornasse também uma agenda de pesquisa, olhar para esses outros contextos, porque existem outras questões que vão impactar também, né? Então, como você mencionou, regime de contratação, maior ou menor receio, eventualmente, de ser desligada ou desligado do programa. Então, a própria política institucional, se existe mais ou menos estímulo para que as pessoas discutam ou conversem sobre pedagogia e metodologia, mais ou menos formação, estímulo para que haja uma formação de professoras e professores, uma formação docente continuada, o perfil de alunas e alunos ingressantes, o que o fato, em algumas faculdades ou não, mas o que o fato de pagar a faculdade leva a uma relação, se você eventualmente exige determinados comportamentos, porque talvez se cria ali uma expectativa consumerista também em relação, é um serviço de educação, mas é um serviço também, então tem ali algumas nuances que seriam muito interessantes de serem aprofundadas em outras pesquisas, então um comentário muito, muito relevante também para esse trabalho. E então, para concluir, eu vi já que a gente passou do nosso tempo, mas, enfim, vou tentar fazer um grande apanhado aqui das outras considerações. Bom, primeiro, a fala da professora Kátia é muito, muito potente, né? Esse negócio de a gente vai trazer... É muito comum quando a gente apresenta a nossa pesquisa, alguém falar, não, eu vou trazer um relato pessoal, eu vou trazer algo pessoal. E, na verdade, isso para a gente só fortalece o próprio objetivo da pesquisa, porque o privado é público, né, isso que a gente fala no feminismo, né, então é muito isso. Então, quando a gente traz esse tema, o quanto ele é capaz realmente de fazer inúmeras mulheres enfim, de várias gerações e idades, cores, classe social, enfim, a refletir o seu lugar e o seu lugar ali na academia, né. Então, eu achei tão marcante, à medida que a professora Kátia foi falando, me veio muito a ideia, né, essa questão de sentar à mesa, e o quanto exatamente essa pesquisa traz, quando eu comentei de que surgiu de um sentimento de não pertencimento, de invisibilidade, etc., exatamente isso, o quanto também, e ainda, né, nós, mulheres, ali desse informação, né, no direito, algumas, óbvio, já formadas e outras já professoras, enfim, o quanto a gente não se sente ainda habilitada a sentar à mesa, e o quanto justamente essa pesquisa e outras que explorem essas questões, justamente nos ajudam a diagnosticar e pensar nas possibilidades de mudança, no que precisa ser feito, no que pode ser feito, porque, enfim, tudo é muito também tentativa e erro. Como o Rodrigo e o Miguel falaram aqui, vemos ainda muitos obstáculos, a professora Vera também trouxe essa questão, pensar, e a professora Kátia também, a professora Luísa, enfim, pensar nessas dificuldades da própria metodologia de ensino e o que fazer agora. Também é algo muito comum quando a gente apresenta a nossa pesquisa, essa pergunta, né? Eu me lembro da primeira vez que a gente apresentou e foi, tá, e agora, o que eu faço? Né, uma professora levantou a mão e perguntou, tá, e agora, o que eu faço? Tem uma cartilha do que eu tenho que fazer e etc. Enfim, tudo isso é muito em construção e o mais importante é que se olhe para esses dados, como a professora Heloísa trouxe aqui para a gente, o quanto realmente trazer dados é significativo, principalmente em discussão na própria academia, né? O quanto isso acaba trazendo mais legitimidade para aquilo que a gente vem sentindo, enfim, essa ideia de transformar sensações em dados. Bom, acho muito marcante, já tinha sentido isso quando eu fui na UFPR, acho que foi em 2017, se não me engano, talvez a professora Vera está fazendo sim, foi muito marcante, porque, primeiro, vocês são extremamente acolhedores e né, assim, muito assertivos no que falam e na forma como discutem com a gente as pesquisas, mas imbuído um pouco dessa sensação de estar sempre observando ali o campo, o quanto é marcante ver
a função e o papel que a professora Vera e a professora Kátia exercem no grupo. E na fala de vocês, outros professores e professoras aqui, isso fica muito presente, né? Sempre essa referência e etc. E quanto isso é potente para a universidade. Né? Então, não foi uma pergunta, é só uma consideração, e o quanto isso também para nós, pesquisadoras, eu lá em 2017, quando apresentei aquela pesquisa, era minha pesquisa do mestrado, e também outras oportunidades que a gente já teve de interlocução, o quanto é significativo a gente ver uma mulher diretora, titular, enfim, e essa função de líder de grupo, né, de grupo de pesquisa, enfim, dentro do direito constitucional, para a gente é muito significativo também. Professora Vera comentou sobre o Floriano e ter escutado ali, né, na sala dos professores, né, enfim, a gente olha para o professor Floriano realmente como um super aliado. Ele, assim que soube da nossa pesquisa, nos deu um super apoio, fez questão de estar presente no lançamento da nossa pesquisa, de acompanhar os resultados, de dialogar com a gente, né, teve vocês provavelmente ficaram sabendo, né, daquele evento de direito constitucional dos 30 anos da Constituição, enfim, ele procurou a gente para diálogo depois, de novo, levantando o que eu posso fazer, como que eu devo fazer, o que a pesquisa de vocês pode ajudar a gente nisso, e mais, né, também essa questão da sala, a questão também de mudança sobre orientação para a composição de bancas de defesa e de eventos na São Francisco, vem muito desse diálogo com ele. Então, assim, só agradecer mesmo bastante ao professor Floriano. E em relação à fala, né, dessas professoras mais velhas, de que só poderia mesmo ser um homem e etc., e se isso não teria uma marca geracional sobre a forma como enxerga gênero e posições de poder, né, ser diretora é uma posição de poder, provavelmente a gente precisaria ali, talvez adentrando nesse nosso próximo passo de pesquisa, que é a entrevista com docentes, isso talvez fique mais nítido para que a gente possa até discutir um pouco mais, mas com certeza faz parte, né, gênero como uma construção social, uma construção cultural, e nenhuma de nós está alheio a isso, né, então até já puxo um outro gancho com outra anotação que eu tinha feito da fala do professor Rodrigo e também do professor Miguel falou que leu três vezes, daqui a pouco a gente vai te chamar, Miguel, para apresentar junto com a gente, mas para dizer que a gente também está sempre em construção, e o quanto pesquisas, não é um autoelogio, né, mas pensando até nas outras pesquisas e nos outros diálogos de intersecção com a nossa, o quanto esse tipo de pesquisa que traz um diagnóstico, que possibilita a abertura, também nos faz crescer. Então, isso mesmo, de ouvindo experiências de outras professoras, de outros professores, ouvindo as alunas e os alunos, o que traz. A gente costuma dizer assim, não é uma questão de sentir conforto em sala de aula, é uma questão de sentir que a sua potencialidade enquanto aluna, quer da graduação, quer da pós-graduação e etc., que a sua potencialidade está sendo ao máximo estimulada. Então, não é uma questão, me sinto desconfortável para levantar a mão, me sinto desconfortável, não é isso. Como você, docente, como você, docente, pode estimular a participação de todas e de todos, né? E aí, pensando em todos os marcadores sociais da diferença. Então, acho que é um pouco isso, eu ouvi de experiência, então, por isso que a gente também foi atrás do professor Flávio, depois que a gente ouviu falar que ele tinha feito alterações a partir da pesquisa do GPEA, enfim. Então, acho que é muito isso, estar sempre aberto à construção, acho que é o principal, né? E o que mais? A escolha da professora Sheila, a Luciana mencionou, mas para dizer que não poderia ter escolha mais acertada, ela é uma pessoa incrível, uma professora maravilhosa, uma pesquisadora excepcional, e para a gente, ela não está aqui porque ela está em licença maternidade, esqueci de mencionar isso no início, tinha comentado ontem com a professora Melina, e ela disse que o horário da manhã é o horário que a pequenininha mais demanda,
Então, mas para dizer que também teve esse olhar, então a Luciana mencionou um pouco a participação do Conrado nisso, mas a gente foi muito também de olhar, a gente olhou os currículos, quem já tinha uma certa discussão de gênero e que tipo de discussão de gênero, e apesar de ela ser do direito comercial, ela já tinha ali, se não me engano, no pós-doutorado dela, estudado um pouquinho, e quando a gente conversou com ela, se mostrou extremamente aberta, interessada por esse olhar, e muito afim de fazer e construir esse diagnóstico, e a gente foi aprendendo todo mundo junto, tanto o processo a parte teórica sobre gênero, e a gente teve uma fase de formação, a gente teve uma fase de discussão de textos, e a gente teve uma fase de formação empírica também. Então, a gente teve muita interlocução com antropólogas, sociólogas, para a gente poder ajustar as nossas lentes de geração de dado, lente de análise, enfim, foi realmente muito construtivo, teve uma construção muito integrada e muito coletiva também, a partir de outras áreas que não só o direito, porque, enfim, como vocês mencionaram, pesquisa empírica em direito não é recente, mas também não é algo que não é tão comum assim, né, vamos dizer. Então, eu acho, bom, metodologia e interseccionalidade, professora Vera, essa pergunta é muito, muito boa, porque é algo que a gente vem tentando fazer, a gente teve dificuldade, a Luciana mencionou isso também, a gente teve dificuldade, não só pelo próprio campo, extremamente branco, que mostra o quanto é elitizada a nossa universidade. As cotas, elas entraram na São Francisco só depois da nossa observação de campo e das entrevistas, então realmente é algo que a gente faz questão de demarcar, porque certamente se fosse feita hoje, por exemplo, teriam talvez um outro olhar para a gente, inclusive, olhar essa interseccionalidade, fazer dela não só um instrumento de análise, mas também um instrumento político, que é muito importante. Críticas vêm sendo feitas nesse sentido, né, dentro do campo dos estudos de gênero, sobre a interseccionalidade, o quanto a gente não pode superficializar, né, uma análise interseccional. Então, a sua pergunta é muito, muito precisa, porque realmente vai num ponto importante. E foi difícil também transformar essa lente de análise interseccional, foi super difícil para a gente, como fazer uma heteroidentificação, a gente sabe dos problemas de fazer uma heteroidentificação, isso a Isabela mencionou na apresentação dela, ela falou, a gente sabe das nossas limitações, e sabemos, e a gente deixa isso muito claro na pesquisa, mas é uma pergunta muito legal, porque eu acho que é algo que fica pensando, e a gente tem que olhar o que está sendo feito hoje em dia já, né, os estudos de gênero estão evoluindo tanto, que hoje, acho que lá em 2016, tenho quase certeza que lá em 2016, as críticas em relação ao uso da interseccionalidade não eram tão fortes quanto é hoje, não que não existia, obviamente, né, mas estou falando assim em termos de crítica, de uma construção sobre como as pesquisas têm se valido da interseccionalidade, como elas têm feito esse uso. Acho que é isso, agradeço mais uma vez enormemente a oportunidade desse diálogo, a professora Vera também mencionou, e a professora Melina também, sobre estreitar laços. A gente não faz rede, né, a gente tece laços, e isso é muito bom, isso é muito produtivo para a gente, e muito rico, e foi um prazer enorme, uma honra para a gente apresentar esse trabalho aqui para todos vocês, e escutá-los e escutá-las. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos. Eu queria passar a palavra justamente à professora Kátia e depois ao professor Miguel, só para eles deixarem o convite também dos próximos eventos que nós teremos para o SICOM, né? E daí depois eu só faço o encerramento. Professora, a palavra é sua. Eu acho que o exemplo, né, sempre vívido das nossas parcerias. Semana passada a gente teve a Deise, que não é da Sanfran, mas da USP. Hoje nós teremos o professor Ronaldo, tá? Às 18 horas, naquele evento que nós estamos organizando, Teoria do Direito em Tempos de Crise, o professor Ronaldo vai falar sobre normatividade, normalidade e direito. E na sequência deste evento, nós teremos na terça-feira da semana que vem, só que daí às 17 horas, eu já friso que o horário vai ser um pouco antes, a Ana Letícia, que trabalha na Organização Internacional de Imigração no Zimbábue. Ela vai falar sobre a questão da migração
neste momento de pandemia. A Ana Letícia foi aluna nossa do PPGD, e hoje ela é uma pessoa que trabalha com intervenção humanitária, direitos humanos, já trabalhou em vários lugares da África, então vai ser uma visão aí diferente de uma reflexão mais teórica a qual nós estamos acostumados. Então, hoje, às 18 horas, o professor Ronaldo, na terça-feira da semana que vem, a Ana Letícia, vai sair o cartaz ainda essa semana, a gente divulga. Pessoal, obrigada, foi ótimo estar com vocês, já me despeço com um grande beijo. Miguel. Legal, então eu queria convidar todas e todos para participar semana que vem, segunda-feira que vem, dia 8 de junho, às 10h30, do encontro que a gente vai fazer com o ministro Luiz Edson Fachin e o professor Roberto Gargarella, sobre o tema emergência constitucional, racionalidade coletiva e deliberação pública. E obrigado, gente, por terem estado aqui conosco, foi um super prazer. A hora, Miguel? 10h30 da manhã. É o ministro Fachin, professor Gargarella, 8 de junho, 10h30 da manhã. Obrigada, eu queria mais uma vez só deixar uma palavra de gratidão ao GPEA, da USP, foi, acho que um encontro muito rico, né? Já estivemos juntos em outros diálogos, mas com a temática de gênero enfocada foi o primeiro, espero que o primeiro de muitos, que a gente possa ir tecendo esses laços, né, até para que nós mesmas, né, os nossos colegas, nossos aí, professores e professoras, alunos e alunas, possam também pensar um pouco sobre a ocupação do espaço público, né, e a importância da ocupação do espaço público por essas temáticas também. Acho que a gente tem um papel, isso se coloca em todos os âmbitos da educação, mas em especial a educação pública tem esse papel fundamental de levar esse debate adiante. Então, só deixo aqui minha palavra de agradecimento, aprendi muito, já tinha aprendido muito com a leitura do livro, aprendi muito escutando todas vocês hoje, agradeço bastante, desejo a todos que se cuidem e reitero, é um mantra final pelo qual eu sempre falo às terças-feiras aqui, aqueles que puderem, aquelas que puderem, fiquem em casa, porque é o ato de cuidado com as outras e com os outros que nós podemos ter nesse momento. Então, muito obrigada, gente. Desejo a todos um bom resto de semana e, mais uma vez, muito obrigada às pesquisadoras do GPEA. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada a você. Tchau, gente. Obrigada.